Tudo bom, pessoal? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como calcular modelo hipossométrico, tá? Na verdade, isso aqui é regressão, tá? E nessas modelagens aqui que eu vou estar mostrando para vocês, vocês vão perceber que a maioria dos modelos tem beta zero e beta um, tá? O que isso vai causar aí de problemas para a gente? Primeiro você tem que calcular o beta um e você vai utilizar essa fórmula aqui. Não se desespere, porque eu vou mostrar o que é x, o que é y aqui. E para calcular o beta zero é essa outra fórmula aqui, tá? Então primeiro você calcula a inclinação da sua reta de regressão, depois você calcula aonde que essa reta da regressão vai encostar no eixo y quando o x for igual a zero, tá? Não precisa se preocupar muito com isso aqui agora não. Eu quero mostrar para vocês como fazer o modelo, tá? Então vamos lá. O que é x, o que é y? Primeira coisa, de qual modelo você está falando? Se a gente vai usar esse modelo aqui, ó, esse modelozinho, então a altura é igual a beta zero mais beta 1 vezes DAP. O x, tá? Quem vai ser o x? O x vai ser o seu DAP, o seu diâmetro, que eu coloquei D1,30, né, porque eu prefiro chamar assim do que de DAP, mas vai ser o seu diâmetro, tá? Então eu posso aqui, ó, eu vou até colocar a DAP para ficar exatamente igual ao que está ali na fórmula, né? Vou aumentar aqui, ó, pronto. Então, o que vai acontecer? O seu x vai ser o DAP. Uai, Wagner, o x não é beta 1 vezes DAP? Não, beta 1 vezes DAP é uma multiplicação, mas o beta 1 é uma coisa, o DAP é outra coisa, tá? Então, aqui o que você vai fazer? A minha dica é colocar assim, ó, x, o x vai ser igual ao DAP. Essa é a minha dica, tá? Por quê? Porque em outros modelos o x pode não ser o DAP. O x pode ser o logaritmo neperiano de DAP, 1 dividido por DAP. Por isso que eu acho legal fazer assim. E quem que é o y? Gente, o y é sempre quem está do lado de lá da fórmula, do lado esquerdo da fórmula. Então o y vai ser a altura nesse caso. Então eu coloco que o y ele é igual à altura. Aqui está no tamanho 22, vou botar tamanho tudo 22. Tá? O y vai ser igual à altura. Por que eu faço isso? Porque aí minimiza a chance de eu errar, de eu cometer algum erro. Tá? Agora vamos para a fórmula, vamos ver o que a gente precisa. A gente precisa de somatório de x e a gente precisa de somatório de y. Mas aqui, antes de eu fazer o somatório, eu tenho que pegar x vezes o y. Tá? Por que isso vai ser importante para a gente? Porque para você calcular esse pedaço da fórmula, esse pedaço da fórmula, esse e esse, você tem que saber separar quem que é um e quem que é outro. Como nessa fórmula aqui eu já percebi que eu vou precisar de somatório de x e somatório de y, o que eu vou fazer? Eu vou colocar quem que é x e quem que é y aqui. Eu não vou chamar mais de DAP, eu vou chamar de x e vou chamar de y, tá? Nem de DAP nem de altura. Como nesse caso o x é igual ao DAP, eu vou colocar igual e vou colocar o meu DAPzinho aqui. Tá? Então aqui, ó, notem que eu tenho o diâmetro de um monte de árvores mensuradas e aqui eu tenho a altura de um monte de árvores mensuradas, tá? Então o x vai ser igual ao meu DAP. Eu não quero que fique com esse tanto de casa decimal, então eu vou selecionar aqui células, vou colocar número, uma casa decimal só, tá bom pra gente aqui nesse caso. Então eu tenho o meu x, que vai ser igual ao DAP, e o meu y, que vai ser igual à altura. Então eu peguei a primeira árvore, e sei quem que é o x dela, quem que é a altura. Uai, Wagner, mas foi igual aqui. Nesse caso foi, em outros modelos não vai ser. Esse é um modelo mais simples, tá? E aí você pode simplesmente arrastar até o final, tá? Arrastei aqui até o final. Não se preocupe com isso daqui, porque a gente ainda vai falar disso em outras aulas. Então eu tenho o meu x e o meu y. Agora você tem tudo isso aqui, ó, tá? Basta você saber calcular. Por exemplo, somatório de x eu tenho? Então vamos ver se eu tenho somatório de x. Bom, basta eu somar todos esses valores aqui, ó. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, somatório de x, tá? Então o somatório de x vai ser a soma disso tudo aqui, ó. Ctrl Shift para cima, ele vai até lá em cima, tá vendo? Aí eu só desço um aqui. Pronto, já tenho o somatório de x, tá? E o somatório de y? Bom, vamos calcular, ó. Somatório
de y. Ao invés de fazer o símbolo, né, eu estou escrevendo somatório, tá bom? Quem que é o somatório de y? Bom, igual soma de y aqui, tá feito, tá? Então, o que que eu fiz? Já somei x, já somei y. Já estou fazendo um pouquinho da minha forma, tá? Só que eu tenho que fazer o somatório de x vezes y. Pera aí, Wagner. Você somou x, somou y. Fez esses dois aqui. Ok. E agora você quer fazer esse daqui, mas eu não tenho que seguir a ordem? Na verdade, não, tá? Você tem que seguir a ordem quando você for fazer a fórmula. Por enquanto, a gente está calculando tudo que está dentro da fórmula, tá? Aqui você pode fazer o quê? Você pode fazer assim, ó, x vezes y. Se você tem x, tem y, x vezes y é esse vezes esse, tá? Opa, deu esse monte de hashtag aqui. Dá dois cliques aqui em cima, tá? Ele fez esse monte de hashtag porque tem extravasou o tamanho aqui das colunas. Vamos diminuir de novo isso aqui, né? Para uma, beleza? Então eu tenho x vezes y. Ou seja, se eu arrastar até lá embaixo, né? Ou se eu der dois cliques até lá embaixo, ele vai vir até o finalzinho aqui. Notem, pessoal, que eu pulei uma linha, tá? Para fazer os somatórios, é isso para evitar problemas futuros, tá bom? Para a fórmula não arrastar até conforme as linhas vão descendo. Então eu já tenho x vezes y. Ih, Wagner, mas você não tem um somatório de x vezes y. É, mas eu posso vir aqui no final, ó, e fazer aqui, ó, somatório de x vezes y, tá? Então, se eu já calculei x vezes y, eu posso simplesmente fazer a soma de todos os x vezes y. Tá bom? Então, agora eu já fiz essa parte da fórmula aqui, tá bom? E eu já calculei isso daqui antes, não fiz a operação, né? Mas já calculei soma x, soma y. O que tem embaixo da fórmula? Eu tenho somatório de x ao quadrado. Nossa, Wagner, mas o que é x ao quadrado? Faz ele aqui, ó. X ao quadrado, ó. X ao quadrado é x vezes x, tá? Ou x, chapeuzinho ao quadrado, assim, tá bom? Então, você simplesmente vem aqui e faz o x ao quadrado. Dois cliques, ele vai até o final aqui também. Então, calcula somatório x ao quadrado. Então, você calculou o x ao quadrado de todo mundo e faz o somatório do x ao quadrado, tá? Vou dar dois cliques aqui só para o tamanho ficar ok. E aqui, você vai ter que fazer o somatório de x e multiplicar o quadrado. Nossa, Wagner, como assim? Gente, aqui você não tinha somado x? Ó, aqui, ó, você não tinha somado x? Então, agora você faz o somatório de x ao quadrado. A diferença é que você faz o somatório de x primeiro e depois eleva o quadrado. Então, notem que é diferente, tá? Do que você vai fazer o somatório de x ao quadrado. Nesse de cima você fez o x ao quadrado primeiro e depois somou. Nesse de baixo você vai primeiro somar e depois elevar ao quadrado. Então, você já fez o somatório de x e você vai elevar ao quadrado, tá bom? Para ficar mais fácil a compreensão, eu vou pegar a fórmula aqui, ó. Vou colar a fórmula aqui embaixo e vou separar cada um o que eu fiz de cada um, tá? Então eu vou copiar e colar a fórmula 5 vezes aqui, ó. Só para vocês verem o que cada um corresponde ao quê. Tá? Então primeiro eu calculei o somatório de x. Então primeiro eu calculei isso daqui. Tá bom? Depois eu calculei o somatório de y. Isso daqui. Eu estou fazendo isso para deixar bem claro, tá? Que eu escrevi somatório, ok? Mas no final das contas a sigla, né, estatística está aqui. Depois eu fiz somatório de x vezes y, eu fiz isso daqui. Coisa de professor, né? O professor quer deixar tudo bem explicadinho para a gente não cometer erros. Eu prefiro perder tempo na explicação e não fazer você perder tempo lá quando vocês forem calcular isso na empresa de vocês, tá? Você vai estar fazendo a sua consultoria aí ou sua própria empresa. Depois eu fiz isso daqui, o x ao quadrado, vou deixar ele aqui, e depois isso daqui.
Quem quiser esse arquivo, perdão, todo esmiuçadinho, vocês me pedem aí nos comentários. Wagner, pode mandar esse arquivo esmiuçadinho para mim? Eu vou falar assim, uai, conversar aí, né? Manda aí para você estar utilizando, tá? Já fica certinho aqui para você. Agora o que você faz? Agora você tem tudo que você precisa para fazer a fórmula, tá? Eu não vou fazer a fórmula aqui em cima não, vou fazer a fórmula aqui embaixo, porque é aqui embaixo que eu fiz os cálculos, tá? Então vamos lá para a fórmula. Vamos fazer primeiro a parte de cima da fórmula, que é o numerador. Numerador. Por que eu vou fazer o numerador primeiro? Para não ficar confuso, para a fórmula não ficar muito confusa. Wagner, eu sou o sabidinho do Excel, quero fazer tudo direto. Pode fazer, tá? Mas para ensinar eu acho melhor fazer o numerador primeiro, denominador depois. O denominador é a parte de baixo da fórmula, tá bom? E aí a gente faz aí, calcula finalmente o nosso beta 1, tá? Vou só diminuir aqui um pouquinho, ó, só para ficar como se fosse sobrescrito, só para não perder tempo. Então vamos lá, o denominador ele vai ser somatório de x vezes y. A gente tem isso? Tem aqui, ó, somatório de x vezes y. Tá vendo? Por isso que eu acho legal colocar aqui a estatística, né? Que a gente olha aqui e já vê o que é o certo, tá? Menos, opa, vamos abrir um parênteses, por quê? Porque esse daqui é uma coisa separada desse daqui, tá? Somatório de x eu tenho, aqui ó, somatório de x, ó. Vezes, uai Wagner, mas não tem vezes aqui? Sempre que não tem alguma coisa, não tem nada e tem alguma coisa, na estatística é vezes, né? Tem um vezes ali, tá? Então, somatório de x vezes, que no Excel é asterisco, somatório de y. Terminou? Terminou ainda não. Agora você vai dividir pelo número de árvores que você tem. Ixi, Wagner, esqueci de ver quantas árvores eu tenho. É fácil de verificar isso, nesse caso são 94 árvores, tá? Wagner, você não tem que separar esse daqui dessa parte da fórmula? Nesse caso eu poderia fazer, seria até o mais perfeitamente correto, mas para o Excel não faz diferença, porque quando a gente tem multiplicação e divisão na mesma conta, ou seja, não tem soma, não tem raiz, não tem potência, é só multiplicação e divisão, ele faz tudo junto ao mesmo tempo, tá? Então não tem problema. E nesse caso eu sei que são 94 árvores, mas se você está duvidando de mim, vou dar um Enter, tá? Só para a gente finalizar aqui o numerador. E apareceu o hashtag, calma, desespera não, dá 2 cliques aqui, porque só vazou aqui o tamanho da célula. Wagner, como você sabe que tem 94 árvores? Bom, você vem aqui no número de árvores medidas, tá? E aí quando você seleciona todas as árvores, tem aqui a contagem, tá? Uai, Wagner, mas era só eu olhar para esse valor final aqui que eu ia saber que é 94. Pessoal, cuidado, tá? Se vocês perceberem aqui, não está nem na ordem correta. Olha o 94 aqui, o 95 aqui. Será, na hora que a minha pessoa foi digitar os dados, saiu assim. E às vezes a gente retira árvores, tá? Então, sei lá, daqui a pouco, em próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês como tirar o outlier, tá? Às vezes você tira a árvore 83 porque ela é uma árvore maluca, sei lá, só estou dando um exemplo, tá? Mas você faz isso, você clica e coloca excluir. Então a numeração das outras árvores mantém. Então não somente olhe para o número da árvore aqui não, selecione elas, tá? Selecione da primeira até a última e faz a contagem aqui. Wagner, no meu Excel não aparece contagem. Clica no botão direito e procura aqui, ó, média, contagem. O meu está selecionado, tá? Se vocês não tiver, basta clicar que vai aparecer. Notem que eu estou sendo bem detalhado, tá? Eu estou tentando detalhar bastante para vocês não terem dúvidas, tá? Porque eu não sei se a pessoa que está vendo esse vídeo manja tudo, estatística de inventário florestal, dendrometria, e eu não sei se é a primeira vez que ela está fazendo, então eu acho bom dar essa detalhada, tá? Bom, vamos fazer o denominador. O denominador vai ser o somatório de x ao quadrado, tá aqui, menos somatório de x elevado ao quadrado, que é esse aqui. Olha aqui, se deu dúvida é só olhar aqui. Dividido pelo número de árvores, que é 94. Vamos colocar o parênteses aqui, né? Porque tem um menos aqui separando, então para o Excel é bom colocar esse parênteses aqui. Então eu já fiz o denominador, e aí eu tenho que o meu beta 1 é numerador dividido pelo denominador. Esse é o beta 1, tá? Se eu quiser, eu posso colocar mais casas decimais para o beta 1,
Porque beta 0 e beta 1, pelo menos 3 casas decimais, eu acho interessante vocês estarem observando, tá? Para colocar no trabalho de vocês. Mais do que isso, é preciosismo, tá bom? Temos o beta 0, aliás, temos o beta 1 e agora basta calcular o beta 0. Vou colocar o beta 0 aqui. Ih, Wagner, peraí, mas o beta 0 você precisa da média de y e da média de x, e você não tem, você não calculou, né? Tá bom, vou calcular agora aqui, ó. Eu vou fazer aqui separadinho, tá? Separado desses daqui, só para a gente não confundir. Então, a média de y, que é esse daqui. Aliás, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Vou fazer aqui embaixo. Vou diminuir esse daqui, ó. Vou deixar ele aqui pequenininho. Acho que assim fica melhor. Então, a média de y, a média de x. Vou colocar aqui, tá bom? Vou botar assim. Beleza. Para não ter dúvida, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, tá? Com a primeira forma. Eu acho importante, tá, gente? Eu acho importante fazer isso para que vocês não tenham nenhuma dúvida de como calcular. Porque às vezes, gente, quando a gente trabalha muito com isso daqui, a gente faz tão rápido que a gente não explica direitinho, tá? Então, quando eu faço assim, bem detalhadamente, é até uma forma de eu explicar direitinho para vocês. Gente, qual que é a média de y? Bom, y está aqui, certo? Então, você vem aqui no final dos valores e você pode calcular a média aqui. Mas eu vou calcular a média aqui, ó. Média, escrevam média, selecionem os dados do y. Se quiser vir aqui no y e arrastar, pode, tá? E aqui no x você calcular a média do x também. Relembrando, tá? Para mim fazer, eu aperto Ctrl Shift para cima, ele vai lá para cima, eu só desço 1. Então eu tenho a média de x e a média de y. Vou só diminuir essa fórmula aqui, para eu calcular aqui, tá? Então o beta 0 vai ser média de y, menos beta 1, que eu já calculei, vezes a média de x. Então eu tenho aqui o meu beta 0 calculado. Beta 0 aqui. Tá? Vamos só diminuir um pouquinho aqui, só para ter um efeito de sobrescrito. O beta 0, pessoal, mesma coisa. 3 casas decimais. Ah, eu li num artigo que estava só 2. Tranquilo, não tem problema. Mas eu acho que para o trabalho de vocês, né, para a consultoria de vocês, para a empresa de vocês, 3 casas decimais tá perfeito para todo mundo. E para um artigo científico também, tá? Porque notem que às vezes o beta 0 é 0, alguma coisa, o beta 1 é 0, alguma coisa. Então é bom ter várias casas decimais, tá? Então aqui você tem beta 0 e beta 1. Agora você já pode calcular a altura de qualquer árvore de qualquer diâmetro. Wagner, como assim, Wagner? Bom, vamos para o modelo, tá? Esse aqui é o seu modelo. É o modelo que a gente calculou o x e o y, correto? Então, vamos calcular a altura de uma árvore hipotética, que ela tem 25 centímetros de DAP. Hipotético, tá? Vamos supor que você mediu outra árvore, ela tem 25 centímetros. Vou colocar a unidade aqui do lado para não ter problema. Então, qual que seria a altura dessa árvore? Bom, seria beta 1, aliás, beta 0, perdão, mais beta 1 vezes o DAP, que é 25 centímetros. Essa árvore teria 18 metros aproximadamente. Beleza? E se a árvore tivesse 55 centímetros de diâmetro? Bom, beta 0 mais beta 1 vezes 55. Então, provavelmente, a árvore teria 30 metros de altura. Tá? Wagner, será que faz sentido? Vamos pegar uma árvore de 25 centímetros de diâmetro. Vamos ver se ela tem mesmo perto de 18 metros de altura? Bom, a gente não tem nenhuma árvore com 25 centímetros de diâmetro, mas a gente tem uma árvore com 24 centímetros de diâmetro e ela tinha 18 metros de altura. E no nosso modelo, 25 centímetros, que é 1 centímetro a mais, deu 18,2. Deu próximo, tá? Vamos fazer aqui para uma árvore que tem 15 centímetros, ó. Só para a gente poder comparar ali com a nossa tabelinha. Então vai ser igual beta 0 mais beta 1 vezes o DAP. Vezes o 15, né, nesse caso. Deu 14. Vamos olhar uma árvore que tem 15 de diâmetro.
Vamos procurar aqui, ó, 15, ó, deu 13,5, tá? Então deu uma diferença pequenininha. Então uma árvore de 15 centímetros de diâmetro, realmente medido, ela teve 13,5 metros de altura. No nosso modelo deu 14, mas está ótimo porque ficou próximo. Então provavelmente é um modelo bom esse daqui. Pode não ser o melhor, mas é um modelo bom. Então esse é um primeiro vídeo mostrando o modelo da linha reta, tá? Que é o modelo mais simples possível para a gente estar aferindo diâmetro de altura. Wagner, acaba por aqui? Não, tá? Por que que não acaba por aqui? Porque o certo é você pegar x e y, tá? E você fazer um gráfico de dispersão. Por que fazer um gráfico de dispersão? Pelo seguinte, para você ver os seus dados, tá? Para você ver o seu conjunto de dados aqui. Embaixo eu tenho x, em cima eu tenho y. Vamos conferir se é isso mesmo. O y vai até 18. Isso, é isso mesmo, tá? Então o x está embaixo, porque ele foi até próximo de 25. Perfeito. E o y está em cima. Notem que eu não selecionei esses dados aqui. Eu selecionei esses dados aqui, o meu x e meu y, tá? E não o meu DAP e minha altura. Nesse caso coincidiu de x e y ser igual ao DAP e altura, tá? Então o x está no eixo x e o y está no eixo y aqui. Notem que o modelo pode até ser bom, mas na verdade parece que é meio inclinado aqui, né? Se você for seguir os pontos, talvez um modelo aí que tem uma curva seja melhor. Mas se você fez o modelo da linha reta, você fez esse modelo linear do Excel aqui. Se você colocar aqui exibir equação no gráfico, vamos colocar aqui exibir equação no gráfico. Olha aqui, ó, y é 0,44x mais 7,60 e alguma coisa. Vamos olhar aqui embaixo. X e y. Tá? Então, assim, o número que acompanha o x é o beta 1. O número que fica sozinho é o beta 0. Tá? Então, assim, se você for fazer no Excel, daria para você fazer o modelo da linha reta rapidinho, assim, ó. Desse jeitinho aqui que eu fiz aqui para vocês. Só fazendo a fórmula do Excel. Tá? Só fazendo o gráfico no Excel e acrescentando uma linha de tendência. Mas eu quis mostrar para vocês como calcular, porque eu acho importante isso até para vocês entenderem melhor sobre esse assunto aí, tá? Se a linha fosse até chegar aqui no zero, tá? Se você fosse trazer essa linha até no zero, ela caía no 7,63, tá bom? E 0,4222, né? 422 é a inclinação da reta aqui. Não é tão importante para a gente aqui, é só um detalhe da regressão, tá bom? Então, eu mostrei o modelo da linha reta e eu cheguei até o final. Como você vai representar esses dados para o seu chefe, para a sua empresa, para o seu professor. Então, você vai terminar mostrando um gráfico, tá? Então, você vai terminar o modelo e vai fazer um gráficozinho, tá bom? E vai colocar uma linha reta aqui. Não precisa nem colocar o modelo aqui. Não precisa nem falar para o Excel fazer o modelo. Por quê? Porque você já fez o modelo aqui embaixo, tá? Ah, Wagner, peraí, tem uma coisa. Como que eu represento esse modelo? Você vai representar o modelo no seu trabalho assim. Ó. Y não é igual à altura? Então, a altura vai ser igual a beta 0, que é 7,3632, mais 0,422 vezes o diâmetro, que é o dado. Assim, esse vai ser o seu modelo, tá? O seu resultado final lá. E isso, se você quiser colocar lá junto com a figurinha lá em cima, você pode, tá? Não tem problema nenhum. Isso daqui é melhor do que você colocar y é igual a 6,7 mais 0,4 vezes x. Porque o seu x é DAP e o seu y é altura. Então assim é melhor, tá? É isso que as pessoas querem saber, tá bom? Ah, Wagner, mas isso aqui você falou ó, lá no começo para a gente tomar cuidado, né? Fazer os cálculos aqui. Tudo bem, mas você vai ver que os outros modelos você também vai fazer a mesma coisa. Você vai usar isso daqui. Só que nem sempre o x é DAP, nem sempre o y é a altura, tá bom? Então eu acho que eu já expliquei demais para esse modelo aqui. Os próximos modelos eu vou fazer um pouco mais rápido. Então se você caiu e está vendo o modelo de Kurtz e não está entendendo, nossa, vai, calma, você está fazendo muito rápido.
pega o modelo da linha reta, reveja o modelo da linha reta, porque nesse eu estou fazendo mais detalhadinho, tá bom? Abraço.